PSOL, de forma recorrente, trabalhou foi para privilegiar sindicalista vagabundo que ficou 2 anos recebendo para não trabalhar. Em prejuízo daqueles professores, que eu conheço um monte de professor que queria dar aula, que tinha consciência do dano que fechar as escolas ia gerar, mas que viram sua voz sendo totalmente abafada por sindicalistas inescrupulosos. É um absurdo o que estão fazendo com a educação do nosso país. A gente sabe que isso não funciona, que o autoritarismo nunca funcionou e que todas essas medidas restritivas causaram mais danos para a sociedade do que até mesmo do que a pandemia. Escutei atentamente meus pares, concordo com o Luiz Paulo que legislar durante a pandemia exige um dinamismo, mas fato é que esse projeto era ruim em 2021 e é péssimo em 2022. O que a gente viu ao longo dessa pandemia foi o PSOL atuando de uma forma absurdamente contra as nossas crianças. Desde o início defenderam o fechamento de escolas, utilizando a ciência apenas para chancelar o seu viés autoritário. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, o estudo da Universidade Johns Hopkins, a gente vê que tudo aquilo que eles defenderam foi contra a nossa sociedade, onde a conclusão do estudo diz que os lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade por Covid. E esse projeto aí é mais um exemplo. E ele é tão ruim, mas tão ruim, que a sociedade vem procurar os deputados para dizer o receio que eles têm caso esse projeto seja aprovado. Quando a gente olha para a Noruega, Dinamarca, Suíça, todos estão acabando com as suas medidas restritivas. E é isso que a gente deveria estar debatendo. Quando falo que a Ômicron é mais leve, ela é mais leve no mundo inteiro, não apenas por conta da vacinação. E diversos países agora estão encarando isso como apenas mais uma doença. A verdade é que as UTIs estão vazias, hospitais estão cheios por conta apenas do atendimento, mas o sistema de saúde não está saturado. A pandemia já passou. O que a gente precisa agora é trabalhar para que a sociedade se reerga e que a gente aponte sim o dedo para aqueles deputados que desde o início lutaram para controlar as pessoas. A gente sabe que isso não funciona, que o autoritarismo nunca funcionou e que todas essas medidas restritivas causaram mais danos para a sociedade do que até mesmo do que a pandemia. Então, a gente precisa agora, presidente, debater como que a gente bota isso para trás e comece a trabalhar para a sociedade, para, por exemplo, correr atrás desse tempo perdido, porque esse prejuízo de 2 anos de crianças fora do colégio, que sofreram com depressão, teve crianças se suicidando, foi graças à atuação de políticos que achavam que podia dizer o que as pessoas deveriam ou não fazer. Então, agora a gente precisa trabalhar pela retomada da nossa sociedade, pela retomada da normalidade e com o parlamento interferindo menos no setor privado do que ele interferiu ao longo desses 2 anos. E o que o PSOL, de forma recorrente, trabalhou foi para privilegiar sindicalista vagabundo que ficou 2 anos recebendo para não trabalhar. E também em prejuízo daqueles professores, que eu conheço um monte de professor que queria dar aula, que tinha consciência do dano que fechar as escolas ia gerar, mas que viram sua voz sendo totalmente abafada por sindicalistas inescrupulosos, que até hoje, a gente olha agora o Colégio Pedro II, estão querendo acabar com as aulas. É um absurdo o que estão fazendo com a educação do nosso país. E é muito bom a gente apontar o dedo e dizer que vocês estavam errados. Vocês causaram muitos danos para a nossa sociedade, para a sociedade fluminense, para a sociedade do estado do Rio de Janeiro, e agora é um momento da gente correr atrás do prejuízo e parar de debater essas medidas que as pessoas tiram da cabeça, achando que sabem o que é o melhor para os outros. Que as nossas crianças voltem a estudar, como já estão voltando, e o parlamento não precisa mais se debruçar sobre isso. Deixa a sociedade viver a sua vida e a gente precisa cuidar de outros temas. Obrigado, presidente.